Certo, professor Luiz Carlos? Ok, para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, na química a gente aprende que o átomo de hidrogênio só tem uma camada. E agora nós vimos aí que o átomo de hidrogênio foi o estudo calcular a energia quando o elétron pulava para várias camadas. Na verdade, na química a gente diz que o átomo de hidrogênio tem uma camada, que naquela camada é onde o elétron está estável. Se ele não ganhar energia, ou seja, se um fóton, por exemplo, não bater naquele elétron com energia igual para que ele passe exatamente para a segunda camada, ou com energia igual que bata e leve ele absorva essa energia para ir para a terceira camada, ele vai continuar no seu estado fundamental. Por isso que na química considera que o hidrogênio só tem uma camada, porque normalmente, por mais que um fóton venha, bata nesse elétron que está na primeira camada do átomo de hidrogênio e leve para a terceira ou para a quarta, sempre que bater aqui, o que é que vai acontecer? Esse elétron vai voltar. Então, se ele vai voltar, ele quer estar no seu estado fundamental, que é na primeira camada. Por isso que a gente diz que o átomo de hidrogênio só tem uma camada. E lembrando aqui, já para a prova de química, nós tivemos o primeiro modelo atômico, tá certo? De Dalton, que dizia que o átomo era indivisível. Você pegava uma barra de ferro, cortava, e ia chegar num ponto que não conseguia mais cortar. Seria a menor parte da matéria, que daí em diante não se dividia mais. Então o átomo era indivisível. Átomo ao pé da letra quer dizer algo indivisível. Depois de Dalton, que o átomo seria indivisível, a matéria seria contínua, tá certo? Hoje nós sabemos que não, existe o próton, a eletrosfera, então são a matéria descontínua. Depois de Dalton, veio Thomson. Thomson observou, através de experimento, que dentro do átomo existia partículas negativas. Se existia partículas negativas, então o átomo não era indivisível, ele tinha partículas menores dentro dele. E como o átomo era neutro, se existia partícula negativa, tinha que ter partícula positiva. Então ele imaginou naquela época que o átomo, por exemplo, seria uma pizza. A massa seria positiva e a azeitonazinha em cima seria os elétrons negativos, tornando a matéria neutra. Na verdade, ele chamou isso de pudim de passas. Seria um pudim e as ameixas, a passazinha, seriam os elétrons. Depois de Thomson, veio exatamente Rutherford. Rutherford pegou o átomo que era considerado lá por Dalton indivisível e atirou nesse átomo, vamos usar esse termo, atirou. Quando ele atirou, as balas, tudinho passava direto. Uma ou outra batia e voltava, batendo em algo minúsculo lá dentro e denso. Esse algo ele chamou de núcleo, tá certo? E essa bala, na verdade, que ele atirou, eram partículas alfas. As partículas alfas é você pegar o átomo de hélio, tirar a eletrosfera. É o hélio, o cátion de hélio, hélio mais 2, sem os elétrons. Então ele pegou o núcleo de hélio e atirou nesse átomo. O núcleo de hélio é considerado a partícula alfa, é o átomo de hélio sem elétron. E ele via que a maioria passava, mostrando que a matéria era descontínua, e uma e outra batia. Então ali existia um núcleo. E esse núcleo, ele viu que era positivo. Então, por que ele viu que esse núcleo era positivo? Porque a partícula alfa, se é o núcleo de hélio sem os elétrons, é o cátion, ele é positivo. O núcleo de hélio sem os elétrons, ele é positivo. Ele desviava do núcleo. Então, se a partícula alfa era positiva e desviava do núcleo, é porque o núcleo tinha carga de mesmo sinal. Então, o Rutherford disse que o núcleo era positivo e a eletrosfera era negativa. Agora, tem um problema no átomo de Rutherford, como o professor Everton colocou. Se o elétron ficar girando ao redor do núcleo, pela física clássica, ele perde energia. E ele ia perdendo a velocidade, ia entrar em colapso e ia ser atraído pelo núcleo, ia acabar o volume do átomo. Então, Rutherford não sabia explicar isso. Porque pela teoria dele, os elétrons iam girando, ia perdendo energia, ia ser atraído. E nós sabemos que o elétron tem a eletrosfera, lembre-se, a eletrosfera é responsável pelo volume do átomo e tem um núcleo que é bem pequenininho, que é responsável pela sua massa. Tá? Enquanto a eletrosfera é responsável pelo volume, o núcleo é representado por sua massa. Então Rutherford não sabia explicar isso. Aí veio o Bohr criando essas camadas, dizendo que nessas camadas os elétrons não perdem energia. Lembrando, se perguntar na prova de física do vestibular da UFRN, explique o funcionamento de uma lâmpada, como é que a lâmpada gera essa luz, usando os princípios da física moderna. Então você lembra, o que acontece é que quando você liga a energia elétrica na lâmpada, os elétrons que estão no estado fundamental, ele pula para uma camada mais distante e divide a energia elétrica.
Quando é que ele ganhou energia? Quando ele pula para a camada mais distante, ele retorna para a sua camada de origem. Ao retornar, ele devolve essa energia em forma de luz, que o professor Everton calculou aqui. Então, a volta do elétron para a camada de origem é que emite aquela luz. E lembre-se, como é que eu sei que uma luz é de átomo de hidrogênio? Como é que eu sei, por exemplo, que uma luz é formada por átomo de neônio, por exemplo? Ou de mercúrio, ou de sódio? Exatamente porque cada átomo, cada pulo desse, cria como se fosse a sua identidade, como se fosse ali a sua impressão digital. Então, cada salto de uma camada para o hidrogênio, ele dá um aspecto de luz. Se for a camada para o átomo de sódio, ele dá outro aspecto diferente, tá certo? É como se cada um tivesse o seu código de barra, que é calculado exatamente por esses saltos. Ok, professor Everton? Muito bom, muito bom. Chamar a atenção só para um detalhe. No caso de Thomson, né, que a gente está em sala dela fala J. Thomson, né, que descobriu os elétrons, as primeiras partículas subatômicas. Então é bom estar atento a isso. Até antes de Thomson, a ideia é que o átomo seria indivisível, né? E Thomson, naquela experiência dos raios catódicos, descobriu que, na verdade, existem partículas menores que o próprio átomo, que moram no átomo, que seriam essas partículas que ele chamou de elétrons. Então é bom lembrar que Thomson foi quem descobriu os elétrons, as primeiras partículas subatômicas, repito. E aí, entrando já na física quântica, lembrar também que o filho de Thomson, né, ele também, trabalhando com elétrons, descobriu o caráter ondulatório dos elétrons. Ele conseguiu comprovar experimentalmente a difração de elétrons. É interessante discutir isso, né? A família Thomson, a família que se destacou, né, com os elétrons, o pai descobriu os elétrons, portanto, exatamente, como partícula, perfeito. E, no caso, o filho depois conseguiu verificar a difração com esses elétrons, comprovando aquela história das ondas de matéria, né, a dualidade generalizada, né, que foi anteriormente expresso ou divulgado por Louis de Broglie, né, já entrando na física.